No coração de Judá, um reino marcado pela opressão e pela idolatria, Manassés se destacava como um dos reis mais infames de sua história. Desde jovem, ele foi influenciado por práticas pagãs e, ao assumir o trono, mergulhou a nação em um abismo de corrupção espiritual e moral. Seus dias eram preenchidos por rituais de adoração a deuses estranhos, sacrifícios cruéis e um desprezo absoluto pelas leis de Deus. Manassés não apenas ignorava os ensinamentos divinos, mas também os desafiava abertamente, levando muitos de seus súditos a se desviarem do caminho da fé. A atmosfera em Judá era pesada, marcada pelo desespero e pela confusão. Enquanto o povo clamava por redenção, em meio à escuridão que se instalava, entretanto, a vida de Manassés tomou um rumo inesperado quando ele foi capturado pelos assírios. Em meio ao exílio, longe das luxuosas palácios e da adulação de seus súditos, o rei se viu confrontado com a realidade de suas ações. O peso do arrependimento começou a sufocá-lo, e ele começou a refletir sobre o impacto de suas escolhas na vida do povo e em sua própria alma. O homem que uma vez se esquecera completamente de Deus, agora se via em uma situação de desespero, onde a única saída parecia ser o clamor sincero por misericórdia. Na solidão da prisão, Manassés se humilhou, reconhecendo suas falhas e a gravidade de suas transgressões. Ele não buscava justificativas, mas sim um arrependimento genuíno que brotava do fundo de seu ser. Era um momento de vulnerabilidade, onde o orgulho que o acompanhara por tanto tempo se dissipou. E o rei, em sua fragilidade, se voltou a Deus. A súplica de Manassés era simples, mas repleta de autenticidade. Uma busca desesperada por perdão e a esperança de ser restaurado. O cenário estava preparado para um dos mais extraordinários encontros entre um ser humano e a graça divina. O Deus que ele havia ignorado e desprezado estava prestes a mostrar que, mesmo os mais perdidos, podem encontrar um caminho de volta. A história de Manassés, marcada pela queda e pelo arrependimento, é um testemunho do poder transformador do perdão divino. No exílio, ele não apenas clamou por ajuda, mas também começou a compreender a profundidade da misericórdia que poderia ser oferecida a ele. Mesmo após anos de transgressões, os corações dos que ouvirem essa história são convidados a se conectar com a jornada de Manassés, onde a esperança se renova e a possibilidade de redenção se torna tangível. O que estava em jogo era não apenas a vida de um rei, mas a própria essência da misericórdia de Deus, que se estende a todos aqueles que têm coragem de se arrepender e buscar o perdão. A narrativa do arrependimento de Manassés é um lembrete poderoso de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da graça pode brilhar, trazendo renovação e esperança. No exílio, Manassés se viu cercado por paredes frias e escuras, um ambiente que refletia a tempestade interna que o consumia. Os dias se arrastavam em um ciclo monótono de arrependimento e desejo de mudança. Ele se lembrava das noites em que se entregava a banquetes e festivais, cercado pelos aplausos de seus súditos. Enquanto agora não passava de um prisioneiro esquecido e desprezado, em sua mente ecoavam os sussurros de suas escolhas erradas, e cada lembrança era um golpe doloroso. Como pude ter me afastado tanto? Pensou ele, enquanto a solidão o envolvia como um manto pesado. Olhei para o céu e o ignorei, e agora sou apenas um eco de quem fui. O que resta de Manassés? O rei que se tornou um ídolo para si mesmo, a angústia o consumia, mas em meio à escuridão, uma pequena luz de esperança começava a brilhar. Ele se lembrou das histórias que ouvira em sua infância. Sobre a bondade e a misericórdia de Deus, era um contraste gritante com a vida que levava, e a ideia de um Deus que ainda poderia perdoá-lo parecia quase surreal. Enquanto isso, em Judá, o povo vivia sob um peso que era tanto espiritual quanto físico. Os profetas se levantavam, clamando em meio ao desespero: "Voltem-se para o Senhor, pois Ele é misericordioso e está pronto para perdoar." Mas os corações estavam endurecidos pela idolatria e pelo medo. Em uma das praças da cidade, um grupo de pessoas se reunia em torno de um velho sábio, que tentava guiá-los de volta ao caminho da verdade. "É preciso lembrar quem somos", exclamou o sábio, sua voz tremendo com a emoção. "Manassés pode ter nos levado à ruína, mas há esperança enquanto houver arrependimento em nossos corações. Olhem para o céu e clame ao Senhor, pois Ele ouve aqueles que se voltam para Ele." Na multidão, alguns murmuravam em descontentamento, enquanto outros se deixavam tocar por suas palavras, sentindo que havia uma verdade a ser descoberta. "Mas, e se Ele não nos ouvir?" questionou uma jovem mulher, seu rosto marcado pela incerteza. "O que podemos esperar de um Deus que parece ter nos abandonado?" "É essa a altura." Um homem idoso, que tinha visto muitas coisas em sua vida, respondeu: "A fé não é sobre o que vemos, mas sobre o que acreditamos." Se Manassés, em sua depravação, pode clamar e ser ouvido, então nós, em nossa dor,
não seremos menosprezados. A misericórdia de Deus é maior do que nossos pecados. A conversa se intensificou, revelando as preocupações e os medos do povo. Havia um sentimento crescente de que, mesmo em meio à escuridão, havia uma possibilidade de redescobrir a fé. No entanto, o dilema permanecia. Como poderiam confiar em um rei que os tinha levado a tal desolação? Em suas reflexões, Manassés se perguntava se ainda havia um lugar para ele no coração de Deus. Eu sou um rei destituído, um homem quebrado. O que eu posso oferecer além de meu arrependimento? Ele se lembrava das promessas feitas a seus antepassados, das alianças que haviam sido quebradas sob seu governo. Mas se ele me ouvir, será que é possível que eu possa ser mais do que um mero reflexo do que fui? Será que posso, de alguma forma, restaurar o que destrui? Seu coração estava em conflito, dividido entre a culpa que o consumia e a glória da possibilidade de redenção. O desejo de retornar a Judá, não como um rei, mas como um servo, crescia dentro dele. Se eu puder voltar, prometo que não serei mais o mesmo. Eu farei o que é certo. Eu liderarei o povo de volta ao Deus verdadeiro. Enquanto isso, o narrador observava de longe, percebendo como as histórias de um rei e seu povo estavam entrelaçadas por um fio invisível de esperança e desespero. O exílio de Manassés não era apenas uma punição, mas uma oportunidade de transformação. O reino de Judá, embora perdido em sua idolatria, também estava à beira de um despertar espiritual. A jornada de Manassés e o clamor do povo por redenção se tornavam um eco de um mesmo chamado, a busca por um Deus que poderia, de fato, restaurar e transformar corações quebrados. Assim, a narrativa se desenrolava, revelando a complexidade das emoções humanas e a profundidade da misericórdia divina. Enquanto os dias passavam, Manassés e o povo de Judá estavam prestes a descobrir que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da esperança nunca se extingue. A solidão do exílio pesava sobre Manassés como um fardo insuportável. Cada dia que passava, ele se via mergulhado em um turbilhão de emoções, onde a culpa e o arrependimento se entrelaçavam, formando uma rede sufocante. Enquanto refletia sobre suas decisões passadas, uma voz sussurrava em seu íntimo, desafiando-o a confrontar a verdade de suas ações. Eu fui o arquétipo da destruição, pensou, sentindo-se como um eco do homem que havia sido. Os deuses que eu cultivei não têm vida, e agora o meu povo clama por respostas que eu não pude dar. No reino de Judá, a atmosfera estava carregada de um desespero palpável. Os profetas, em sua busca por um reavivamento espiritual, enfrentavam não apenas a resistência da idolatria, mas também o desânimo de um povo que havia perdido a esperança. O sábio que falava na praça sabia que a verdadeira batalha se desenrolava dentro de cada coração. A fé é uma escolha, ele enfatizava, enquanto seus olhos se fixavam em rostos cansados. Devemos decidir se nos voltaremos para o Senhor, não por um medo de punição, mas pela certeza de que Ele é bom. A jovem mulher que havia questionado a presença de Deus agora se sentia dividida, e se não houver perdão para nós, ponderava, o que restará se o próprio rei se perdeu? Internamente, a dúvida consumia, e a ideia de confiar em um Deus que parecia distante se tornava cada vez mais difícil. Seu dilema refletia o sentimento coletivo de Judá, que se via preso entre o desejo de mudança e o medo do desconhecido. Enquanto isso, Manassés, em suas horas solitárias, se via atormentado por lembranças vívidas de seus antigos banquetes. As risadas e os brindes que antes o envolviam agora pareciam zombar de sua solidão. Eu construí templos para ídolos, mas não construí um altar para o Deus verdadeiro. Agora o que eu tenho é um coração devastado, refletia, percebendo que suas escolhas haviam gerado um eco de dor que ressoava em seu povo. A distância que havia criado entre si e Deus tornava-se uma barreira intransponível. O narrador, observando a cena, notava como a tensão aumentava. A insatisfação entre o povo de Judá crescia, alimentada por uma mistura de desespero e esperança. Os murmúrios na praça se tornaram gritos de clamor, e a fé, antes adormecida, começava a se manifestar como uma faísca de revolta contra os ídolos que haviam tomado o lugar de Deus. O que é que estamos fazendo senão nos entregando ao desespero? Questionavam uns aos outros, enquanto os olhos se voltavam para as promessas antigas que pareciam esquecidas. Manassés, em seu exílio, sentia-se como um homem dividido. Eu sou o responsável pela ruína do meu povo. E agora, o que posso fazer para consertar isso? Pensava, enquanto a culpa o consumia. Ele ansiava por se levantar, mas cada movimento parecia um desafio maior do que o anterior. Como posso voltar e pedir perdão quando fui eu quem os levou a essa escuridão? O peso de suas decisões começava a desmoronar o muro que havia construído ao redor de seu coração, forçando-o a confrontar a verdade de sua própria fragilidade. No reino, os conflitos internos se intensificavam. O sábio, percebendo a agitação crescente,
decidiu que era hora de um chamado à ação. É tempo de buscar ao Senhor. Ele não se esqueceu de nós, mesmo quando nos afastamos. O arrependimento é o primeiro passo. Sua voz ecoava por entre a multidão, mas nem todos estavam prontos para ouvir. Alguns olhavam com desdém, enquanto outros começavam a sentir a ester da transformação. A luta por um retorno à fé se tornava palpável, e a tensão entre aqueles que desejavam mudar e os que ainda se agarravam aos ídolos se tornava cada vez mais evidente. Enquanto isso, o narrador sabia que o desfecho da história estava se aproximando. As vidas de Manassés e do povo de Judá estavam entrelaçadas por um fio invisível de esperança e arrependimento. E a batalha que se desenrolava dentro de cada um deles poderia ser a chave para a restauração ou para a ruína definitiva. A cada dia, a escolha estava sendo feita: permanecer na escuridão ou abrir os olhos para a luz que ainda poderia brilhar sobre eles. A tensão no ar era palpável, como se o próprio céu estivesse retendo a respiração, à espera de uma decisão. Manassés sentia a pressão crescendo dentro de si, um turbilhão de emoções que se chocavam como ondas furiosas contra uma rocha. Ele se via diante de um precipício, o abismo da sua própria história, onde cada passo em direção ao passado poderia significar a salvação ou a condenação. O que eu fiz não pode ser desfeito. Mas será que o perdão é uma possibilidade? O questionamento ecoava em sua mente, como um mantra que não conseguia esquecer. No reino de Judá, a movimentação na praça aumentava. Os murmúrios de descontentamento transformaram-se em gritos por mudança. O sábio, percebendo a urgência do momento, levantou a voz em meio à multidão. Não é o nosso passado que nos define, mas o que escolhemos fazer a partir de agora. Ele olhou nos olhos de cada um, tentando despertar a centelha de esperança que ainda ardia em seus corações. Para ele, o momento era decisivo. A escolha de seguir adiante ou permanecer estagnados na idolatria era uma linha tênue que poderia mudar o destino de todos. Enquanto isso, a jovem mulher que havia questionado a presença de Deus olhava para as pessoas ao seu redor, sentindo-se dividida. E se minha fé não significar nada? E se eu estiver apenas alimentando uma ilusão? O medo a consumia, mas ao mesmo tempo, uma pequena voz dentro dela sussurrava que a mudança era possível. O que eu quero realmente? Essa pergunta pesava sobre seus ombros, e a resposta parecia mais distante do que nunca. A luta interna refletia a batalha maior que estava ocorrendo na comunidade. Manassés, por sua vez, lutava contra suas próprias memórias, cada uma delas como um fantasma que o seguia, lembrando de suas falhas. Se eu puder voltar, se eu puder encontrar uma maneira de me redimir, mas ele hesitava. A ideia de se apresentar diante do povo, que ele mesmo havia levado à ruína, trazia um terror que quase o paralisava. Sou eu quem deveria pedir perdão. Mas será que eles estão prontos para ouvir? Ele respirava fundo, tentando reunir a coragem que lhe faltava. O narrador observava tudo isso com uma sensação de urgência crescente. As decisões que estavam sendo tomadas na praça de Judá eram como sementes plantadas em solo fértil, esperando pela luz do sol ou pela sombra da dúvida. A batalha que se desenrola aqui não é apenas entre ídolos e fé, mas entre o passado e um futuro que ainda pode ser moldado, pensou. Então, o sábio fez um apelo final, sua voz cortando o ar pesado como uma espada. Se você deseja mudança, deve primeiro se voltar de coração. O arrependimento é o primeiro passo, e a fé é o caminho a seguir. A multidão começou a murmurar, algumas pessoas se movendo em direção ao centro, enquanto outras permaneciam paralisadas pelo medo. Era um momento de decisão, onde a escolha de cada um poderia alterar o curso da história. Enquanto os sentimentos de Manassés se intensificavam, ele percebeu que estava em um ponto de inflexão. Eu não posso continuar fugindo. Preciso enfrentar a verdade da minha vida, mesmo que isso signifique confrontar o desprezo e o ódio do meu próprio povo. O peso de suas ações se tornava mais real a cada instante, e a ideia de se reconciliar com Deus começava a brilhar como uma luz tênue em meio à escuridão. A jovem mulher, observando a cena, sentiu uma onda de determinação crescendo dentro dela. Se eles podem se unir e buscar a mudança, por que eu não posso fazer o mesmo? A dúvida que antes a consumia agora se transformava em coragem. Com um passo à frente, sentiu que estava se conectando com algo maior do que ela mesma. Uma força que poderia trazer esperança não apenas para ela, mas para todo o povo. O narrador sabia que a convergência de todas essas emoções e decisões estava prestes a levar a um clímax que poderia redefinir o destino de Judá e de Manassés. O tempo estava se esgotando, e a escolha entre a luz e a escuridão, entre o arrependimento e a redenção, se tornava mais clara a cada momento que passava. O que aconteceria a seguir definiria não apenas o futuro deles, mas também o legado que deixariam para as gerações vindouras. Manassés respirou fundo, sentindo o peso do olhar da multidão sobre ele, como uma tempestade acumulada prestes a dissebar. Ele sabia que aquele era o momento decisivo,
e a hesitação que antes o dominava agora se transformava em uma determinação inabalável. Com o coração acelerado, ele deu um passo à frente, interrompendo o murmúrio da multidão. Os rostos conhecidos que haviam sido testemunhas de sua descida ao desespero agora refletiam uma mistura de raiva, desconfiança e talvez uma centelha de esperança. Povo de Judá. Sua voz ecoou na praça firme e clara, cortando a tensão que pairava no ar. Eu sou o responsável por nossa desgraça. Fui eu quem afastou nossos corações de Deus, que permitiu que a idolatria e a corrupção se infiltrassem entre nós. Manassés sentiu o peso das palavras, como se cada sílaba carregasse o peso de sua história. Ele olhou nos olhos de cada um ali presente, buscando a verdade que estava escondida em seus próprios corações. Mas eu não estou aqui apenas para confessar. Estou aqui para pedir perdão, para buscar a redenção. Os murmúrios se intensificaram. Alguns se afastaram, enquanto outros se aproximaram, atraídos pela sinceridade em sua voz. A jovem mulher, que antes se sentia perdida, agora estava diante de um exemplo de coragem que a inspirava. Ele está tentando mudar. Se ele pode, eu também posso, pensou ela, sentindo a chama da fé se reacender dentro de si. O sábio, observando a cena, viu que o momento havia chegado. Ele se aproximou de Manassés, colocando a mão em seu ombro, como um gesto de apoio. Arrependimento é um ato de coragem, e cada um de nós pode dar um passo em direção à luz. Não somos definidos por nossos erros, mas por nossa disposição de nos reerguer. As palavras do sábio ressoaram na praça, e muitos começaram a se mover, alguns se ajoelhando, outros levantando as mãos em rendição. Manassés, agora tomado pela urgência do momento, continuou. Sei que muitos de vocês me odeiam, mas eu imploro que olhem para o futuro, para um futuro onde podemos ser um só povo, unidos em adoração ao nosso Deus. Podemos reconstruir o que foi destruído, mas precisamos que cada um de vocês se una a mim nessa busca. O desespero e a esperança se entrelaçavam em sua voz, criando um eco poderoso que reverberava na praça. Enquanto isso, o narrador observava a cena com um misto de expectativa e apreensão. A multidão começava a se agitar, as emoções à flor da pele. Os rostos mostravam uma luta interna, a batalha entre o perdão e a continuidade do ressentimento. E ali, no centro daquele turbilhão, Manassés se tornara um símbolo de possibilidade. Ele não era mais apenas um rei caído, mas um homem em busca de redenção. A jovem mulher, inspirada pela coragem de Manassés, se adiantou. Se ele pode mudar, eu também posso, gritou, sua voz firme. Podemos nos unir, deixar para trás o que nos divide e buscar um novo caminho. Com isso, ela se virou para a multidão e, com lágrimas nos olhos, continuou. Vamos nos voltar para Deus juntos. Ele é um Deus de perdão e podemos ser renovados. A resposta foi imediata. Alguns começaram a se ajoelhar, enquanto outros se abraçavam. A barreira do medo sendo quebrada. O peso do passado estava começando a ser levantado, e uma nova esperança surgia, delicada, mas firme. Manassés percebeu que a mudança estava começando, não apenas dentro dele, mas em cada coração presente. O narrador viu que, embora a batalha ainda não estivesse completamente vencida, as sementes de um novo começo estavam sendo plantadas. O conflito que antes parecia insuperável começava a encontrar um caminho para a resolução. O abismo que havia separado o povo de Judá, agora, era apenas uma ponte, um espaço onde a fé e o perdão podiam florescer. Manassés sentiu uma onda de alívio e esperança. Estou pronto para enfrentar as consequências do meu passado, pensou, enquanto via a multidão se unir. O futuro ainda era incerto, mas a decisão de avançar estava sendo tomada, e pela primeira vez em muito tempo, ele acreditava que a redenção poderia ser uma realidade. A multidão começou a se dispersar lentamente, mas não sem antes trocar olhares carregados de emoção. Manassés observou aqueles rostos, agora marcados por uma mistura de esperança e dúvida. A jovem mulher que se adiantou para apoiá-lo agora estava cercada por outros, compartilhando sua própria história de luta e superação. Ela falava com fervor, e suas palavras ecoavam como um mantra, inspirando outros a se abrirem sobre suas próprias batalhas. Se eu conseguir, você também pode, ela repetia. E, a cada vez, mais pessoas se aproximavam. Manassés sentiu uma onda de gratidão por aquela coragem. Ele refletiu sobre como a vergonha e o arrependimento o haviam aprisionado por tanto tempo. Mas agora, ao ver o impacto de suas palavras, compreendeu que era possível reescrever sua história. É um novo começo, pensou, enquanto observava a multidão se unir em um círculo, formando uma rede de apoio mútuo. Um novo caminho está se formando diante de nós. O narrador percebeu que, embora o primeiro passo tivesse sido dado, a jornada ainda estava longe de ser concluída. As reações imediatas à declaração de Manassés e ao apelo da jovem mulher
revelaram uma transformação palpável nas pessoas. Aqueles que antes estavam imersos em suas próprias mágoas, agora se encontravam unidos, dispostos a construir um futuro juntos. A atmosfera estava carregada de uma energia renovada, e mesmo os mais céticos estavam começando a se abrir para a possibilidade de mudança. O sábio, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte do tumulto, agora se posicionou novamente. O perdão é um caminho difícil, mas um caminho necessário. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e confrontar nossas próprias falhas, assim como Manassés fez. Suas palavras ecoaram na praça, levando muitos a refletirem sobre suas próprias vidas. Sussurros de arrependimento e promessas de mudança começaram a surgir, como um sopro de vida em um ambiente que parecia estagnado. Manassés, sentindo a transformação ao seu redor, olhou para o céu, como se buscasse a aprovação divina. "Estou pronto", repetiu para si mesmo, consciente de que a redenção não seria um ato único, mas um processo contínuo. A cada dia ele precisaria se esforçar para viver de acordo com suas novas convicções. "Não posso esperar que o perdão dos outros venha sem que eu primeiro perdoe a mim mesmo." Enquanto isso, a jovem mulher, agora cercada por um grupo crescente, tomou a iniciativa de organizar encontros regulares para aqueles que desejavam compartilhar suas histórias e lutar contra os desafios que enfrentavam. "Nós somos mais fortes juntos", ela dizia, sua voz firme e cheia de determinação. O narrador viu como a iniciativa dela começou a ressoar entre os outros, e muitos se comprometeram a participar, formando um vínculo que prometia prosperar. As mudanças visíveis começaram a se manifestar nas ações cotidianas da comunidade. Os mercados, antes sombrios e cheios de desconfiança, agora se tornavam locais de reencontro e diálogo. As pessoas começavam a trabalhar em projetos comuns, restaurando o que havia sido danificado, tanto nas estruturas físicas, quanto nas relações que haviam sido rompidas. Manassés percebia que não era apenas ele que estava em busca de redenção. Todos estavam, e juntos, estavam começando a se reconstruir. O narrador, observando a cena, sentiu que a jornada de Manassés e do povo de Judá estava apenas começando, mas a chama da esperança estava acesa. "O passado pode ensinar, mas não precisa definir quem somos", pensou, enquanto via a transformação se desdobrar diante de seus olhos. A praça, que um dia fora palco de dor e divisão, agora resplandecia com a promessa de um amanhã mais brilhante. Enquanto a multidão se dispersava e a nova vida começava a florescer na comunidade, Manassés sentiu uma onda de reflexão invadi-lo. Ele se lembrava das palavras do sábio que enfatizara a importância do perdão. "Se não perdoarmos uns aos outros, como podemos esperar ser perdoados?", pensou, conectando a realidade de sua vida à sabedoria ancestral. Ele havia enfrentado seus demônios e, no processo, descobrira não apenas a necessidade de perdoar os outros, mas também a si mesmo. A jovem mulher, que liderava o grupo de apoio, havia se tornado uma fonte de força e inspiração. Ela representava a nova esperança que se abria para todos, mostrando que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas sim um caminho para a verdadeira força. "Neste renascimento, somos todos iguais, lutando pelas mesmas verdades", ela dizia. E Manassés não pôde deixar de admirar a coragem que ela trazia para o grupo. O narrador, observando a cena de longe, percebeu como a transformação estava se concretizando. As interações entre os membros da comunidade estavam se tornando mais profundas. O amor e a compaixão começaram a substituir a desconfiança que antes permeava a praça. "Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união", sussurrou o narrador, aludindo à passagem de Salmos 133. A unidade estava se formando, e com ela a possibilidade de um futuro mais promissor. No entanto, a justiça divina não poderia ser ignorada. Manassés sabia que, embora houvesse um novo começo, as consequências de seus atos passados ainda precisavam ser tratadas. Ele percebeu que a redenção não significava a ausência de dor, mas a transformação da dor em aprendizado. "Deus não nos promete um caminho livre de dificuldades, mas sim a força para superá-las", refletiu. Lembrando-se de Romanos 5:3-5, que fala sobre o valor das tribulações que produzem perseverança. A jornada coletiva de Manassés e da comunidade se tornou um testemunho do poder da misericórdia e da graça divina. O narrador notou que, à medida que os membros da comunidade se uniam, a presença de Deus se tornava cada vez mais evidente em suas vidas. Os encontros regulares promovidos pela jovem mulher floresceram em momentos de partilha, oração e apoio mútuo, criando um laço que transcendeu a superficialidade das interações anteriores. "Eu aprendi que a verdadeira transformação começa dentro de nós", pensou Manassés.
enquanto observava a nova vida pulsando ao seu redor. Quando abrimos nossos corações, encontramos não apenas a cura, mas também a capacidade de amar e perdoar verdadeiramente. O narrador concluiu que a história de Manassés e de sua comunidade não era apenas sobre redenção individual, mas sobre a força coletivamente adquirida ao enfrentar as adversidades juntos. A mensagem de esperança, união e transformação ecoaria por gerações, lembrando a todos que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz pode renascer quando o amor e a compaixão se tornam o centro de nossas vidas. E assim, a praça, antes marcada pela divisão, agora se tornava um símbolo da nova aliança entre os homens e Deus, em um futuro repleto de promessas e possibilidades. Manassés observou a transformação ao seu redor e sentiu uma nova determinação brotar dentro dele. Aprendi que a fé não é apenas acreditar, mas agir com base nesse acreditar, refletiu. Ele compreendeu que, ao perdoar, não estava apenas libertando os outros de suas culpas, mas também libertando a si mesmo de um fardo que o aprisionava em amarras emocionais. A prática do perdão, como ensinada nas Escrituras, não era um ato simples, mas um caminho de libertação que leva à verdadeira paz. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Essas palavras ecoavam em sua mente, lembrando da importância de cultivar relacionamentos saudáveis e de se deixar guiar pelo amor divino. Ele percebeu que a verdadeira obediência a Deus se manifestava na maneira como se relacionava com os outros, especialmente nos momentos de dificuldade. O narrador, por sua vez, viu como a jornada de Manassés e da comunidade refletia um princípio fundamental da fé. A transformação é um processo contínuo que requer esforço e entrega. Cada um deles, ao se abrir para o perdão e a compaixão, estava não apenas se curando, mas também se tornando instrumentos da graça de Deus em um mundo que frequentemente se esquece do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 1 Coríntios 13:4. Esses versos resumiam a essência do que estava sendo cultivado na praça. A lição prática que emergia dessa experiência era clara. A transformação começa com a disposição de abrir o coração, de perdoar e de se permitir ser vulnerável. Cada dia trazia a oportunidade de refletir essa luz divina através de ações concretas, seja em um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento ou um ato de perdão. Ao aplicar essas lições em suas vidas diárias, os membros da comunidade não apenas cultivariam um ambiente de amor e apoio, mas também se tornariam exemplos vivos da misericórdia de Deus. Assim, a história de Manassés se tornava uma poderosa lembrança de que, mesmo nas tempestades da vida, a fé, o perdão e a união podem iluminar o caminho para um futuro cheio de esperança e possibilidades. A verdadeira transformação não está apenas em quem somos, mas no que escolhemos ser juntos, refletindo a luz divina que nos guia a cada passo.